Reabrimos e dando continuidade à sessão que estava suspensa, nós temos o quarto projeto da pauta. É de iniciativa do senhor prefeito. Solicito a vereadora Julieta Reis a leitura do projeto. Número 4, vereadora. Número 4. Senhor presidente, se precisar alguém para ler, eu estou disponível, viu? A princípio, a vereadora Julieta. Obrigado. Se eu quiser compor a mesa, fique à vontade, esteja conosco aqui. Vereador Bobato, também convido o senhor para que permaneça na mesa. Convido o vereador Sabino para também compor a mesa. Eu vou pedir mais alguns minutos, nós estamos precisando do quórum. Faço apelo aos vereadores que estão em seus gabinetes para que nós possamos reabrir a sessão. Honra que eu tenho ver o vereador Edmar Copani conosco na mesa, vereador Mauro Bobato, vereadora Julieta Reis. Estamos fechando o quórum. Solicito aos vereadores que estão em seus gabinetes que desçam com urgência. Aquela maluca, mano. Ela não. Ela tava no. Fechando o quórum, reabrimos a sessão. Solicita a vereadora Julieta Reis a leitura do projeto 4 da pauta. Projeto de lei, leis orçamentárias, número 13006/2017, iniciativa do prefeito, altera os dispositivos da lei 15046 de 10 de julho de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual para 2018. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9611, de 29 de setembro de 2017, publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9618, de 10 de outubro de 2017, publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9645, de 23 de novembro de 2017, publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9652, de 4 de dezembro de 2017. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, redação para o segundo turno. Em discussão, vereador Sabino. Bem, eu solicito os vereadores da base que votam mais. Vereador, vai discutir, vereador? Encaminhar? Não. Não, agradeço. Não. Okay. Foi sobejamente debatido o primeiro turno. Essa era a turno. ideal, perfeito. Vereadores, registrem seus votos. Orientação da oposição também, o voto positivo. Voto positivo, ok, vereador. Segundo turno. Redação para segundo turno. Encerrada a votação. 22 vereadores votaram, portanto, aprovado em segundo turno, LDO. Próxima
Próximo projeto em pauta é o número 5. Eu solicito ao vereador Mauro Inácio a leitura do projeto 5 da pauta. Iniciativa Projeto de lei prefeito. ordinária. Leis orçamentárias 03007/2017. Iniciativa prefeito. Estima a receita e fixa a despesa do município de Curitiba para o exercício financeiro de 2018. Publicada a apresentação do Diário da Câmara, 9.611, de 29/9/2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 9.618, de 10/10/2017. Publicada a instrução, pareceres e emenda, Diário da Câmara, 9.645, de 23/11/2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 9.652, de 4/12/2017. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples. Redação para segundo turno. Redação para segundo turno. Em discussão. Encerrada a discussão, colocarei em votação. Vereadores, registrem seus votos. Encaminhamentos? Da mesma forma, eu peço aos vereadores, tanto da base e os não da base, se puder votar a favor, nós agradecemos. A cidade agradece. Perfeito. Vereador Goura. Faremos mais também. Vereador Goura também indica pelo voto positivo. Em votação. Orientação, voto mais, senhor presidente. Encerrada a votação. 24 votos. Vereador Tiago Kuzma fará justificativa de voto. 24 votos favoráveis, portanto, aprovado em segundo turno. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, na verdade eu aproveito essa justificativa de voto da lei orçamentária do ano que vem e dizer que entre as previsões da lei orçamentária está a conclusão da linha verde, e amanhã nós teremos, por sinal, um anúncio do dinheiro ou da verba entre o governo do estado e a prefeitura municipal de Curitiba para fazer uma trincheira na Vila São Pedro, para fazer outra trincheira na Santa Bernadette e um viaduto na Anne Frank, que são obras que faltam para a conclusão da linha verde. Então amanhã à tarde, às 17 horas, os vereadores estão convidados, o prefeito, juntamente com o governador Beto Richa, fará o anúncio da construção dessas importantes trincheiras, principalmente aquela trincheira da Vila São Pedro, que liga ali Capão Raso ao Xaxim, vai ser anunciada amanhã pelo prefeito, e também, senhor presidente, amanhã o término daquelas obras de revitalização daquele trecho da BR-476 ali no Pinheirinho, ou seja, a linha verde no Pinheirinho, que liga a Isaac até o Ceasa. Então amanhã essas obras também já vão estar entregues à população. O asfalto recapado e a sinalização pintada. Então é nesse sentido, senhor presidente, que eu falo sobre a LOA, sobre essa previsão de término da linha verde, que amanhã vai ser anunciado já a implantação de trincheiras e do viaduto. Obrigado. O vereador faz justificativa de voto. Eu também gostaria de reforçar o convite para amanhã. Todos os vereadores estão convidados para participarem do evento entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, às 17 horas. Anúncio de 3 construções de trincheiras na linha verde. Muito bem lembrado pelo vereador Tiago Kuzma. Está aprovado o projeto em redação para segundo turno. 2 projetos importantes que votamos agora. A LDO e LOA. Eu diria que são os mais importantes que esta casa aprova. Próximo projeto em pauta é o número 6 da pauta. Iniciativa do senhor prefeito. Projeto de lei ordinária. Leis orçamentárias 03008/2017. Iniciativa prefeito. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de 16 milhões, destinado a atender despesa com aquisição de áreas de interesse do município. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.641, 17/11/2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 9.650, de 30/11/2017. Publicada a instrução, pareceres e emendas, Diário da Câmara, 9.659, de 13/12/2017. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples, primeiro turno. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora professora Josete.
Professora Josete, 15 minutos. Senhor presidente, demais presentes. Esse projeto trata da aprovação de crédito adicional especial no valor de 16 milhões, destinado a atender despesa com aquisição de áreas de interesse do município. Na verdade, diz respeito à aquisição de terrenos, nós já debatemos o projeto que autorizou a compra desses terrenos junto à URBS. E agora se está debatendo a autorização do crédito adicional. Como já foi esclarecido aqui, são 22 terrenos de propriedade da URBS, e que, na verdade, a ementa, né, deveria ser outra. Não atender despesas com áreas de interesse do município, mas atender despesas da URBS em relação a dívidas da URBS, né? Seria mais honesto se fosse essa ementa. Então, nós temos aqui, como já falei em outros momentos, mas acho que é importante sempre frisar, 2 pesos e 2 medidas. Para garantir o pagamento de dívidas da URBS, a prefeitura tem recursos. Então, ela vai desembolsar 16 milhões para comprar, inclusive, o estacionamento do MUMA lá no portão. Eu quero saber qual é o interesse do município em comprar um estacionamento, né? Então, eu entendo que a gestão, ao invés de buscar mecanismos para reestruturar a URBS, fazer uma auditoria de ponta a ponta em relação a contratos, em relação à gestão, para que a URBS realmente cumpra com o seu papel e tenha um equilíbrio financeiro, né, nós aqui estamos debatendo um crédito adicional para tapar buraco, para, na verdade, apagar um incêndio. Foi dito aqui que se pensou nesse crédito para garantir o pagamento do programa de demissão voluntária da URBS. Bem, então vai se pagar o programa de demissão voluntária e os outros problemas vão continuar existindo. Então, quem sabe, daqui a alguns meses, nós estaremos aqui debatendo outro crédito adicional para tentar salvar a URBS, né? Então, nesse sentido, eu faço encaminhamento para votação contrária a esse projeto. Eu entendo que a administração municipal ela tem que buscar mecanismos para que a URBS seja de fato autossustentável, para que ela cumpra com o seu papel na área de gerenciamento do transporte coletivo e que se busque as causas dos déficits que são já de algum tempo, não é de hoje, mas infelizmente esse foi um enfrentamento que nenhuma gestão se propôs a fazer, que é, de fato, fazer um diagnóstico, um raio-x do que acontece na URBS e buscar mecanismos de atualização, de reestruturação da empresa, para que ela possa cumprir com a sua função e seja autossustentável. Então, além, né, do munícipe já pagar a tarifa mais alta do Brasil, agora nós estamos dizendo que ele vai, né, pagar as dívidas da URBS também. Então é isso que nós estamos autorizando neste momento, se esse projeto for aprovado.
Então, nesse sentido, eu encaminho pelo voto contrário a esse projeto, porque apagar incêndio não resolve. Nós temos que descobrir quais as causas, né, de todo o déficit da URBS e buscar as soluções que resolvam o problema, e não soluções paliativas que só empurram o problema para frente, quem sabe para as próximas gestões, e encarecendo cada vez mais a tarifa do usuário do sistema. Continua em discussão o projeto. Continua em discussão. Vou discutir. Vereador Goura. 15 minutos prorrogados, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria só de reforçar o que já foi falado em outros momentos, quando o projeto, creio que 2 semanas atrás, vereadora professora Josete, a gente discutiu, e não está claro qual é o objetivo, o intuito da prefeitura na aquisição desses imóveis, desses terrenos. Não está claro, simplesmente isso. A prefeitura está fazendo uma aquisição no valor de 16 milhões de diversos imóveis que pertencem à URBS, das quais a prefeitura é a principal, não sei o termo correto, acionista ou proprietária da empresa. E, como foi falado informalmente por outros meios, na verdade é uma proposta para cobrir o rombo previdenciário da empresa. Mas que isso esteja claro, que isso esteja dito em alto e bom tom. Porque qual é o objetivo da prefeitura em fazer a aquisição destes imóveis? A gente teve, isso eu levantei o ponto aqui, a necessidade de que a prefeitura reveja todos os imóveis públicos pertencentes a elas, todos. A gente precisa ter essa lista com o intuito também de dar uma ocupação a esses imóveis. Vereadora Dona Lourdes, tivemos só esse ano o incêndio da casa Herbo Stenzio no Parque São Lourenço. Agora, recente, o incêndio do Belvedere no Largo da Ordem. A Casa de Portugal, há cerca de 2 anos, também pegou fogo, por culpa também, claro que sempre tem um estopim, mas pelo abandono. Então, existem diversos imóveis públicos da Prefeitura e do Estado, aqui na nossa cidade, que estão deteriorando, aguardando o próximo incêndio. Entendo que esses imóveis não têm edificações, no entanto, fica aqui a mesma discussão, fica o registro, vereador Jairo. Quais são os imóveis que pertencentes à Prefeitura e qual a utilização que a Prefeitura quer dar a eles? Nesse sentido, pela falta de explicações maiores, também encaminhamos um voto contrário à proposição em questão. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Encerrada a discussão, há encaminhamento? Vereador Pia, tem encaminhamento? Perfeito. Encerrados os encaminhamentos, discussão, passamos à votação. Vereadores, registrem seus votos. Orientação, voto menos. Encerrada a votação. 23 vereadores votaram com expressão sim, 6 votos contrários, portanto, projeto aprovado em segundo turno. Em primeiro turno. Próximo projeto em pauta é o número 7, iniciativa do prefeito.
Vereador Mauro, por gentileza, a leitura. Projeto de Lei Ordinária 05271/2017, iniciativa prefeito, dispõe sobre a Junta Administrativa de Recursos de Infrações Jari e da outras providências. Publicada a apresentação diária da Câmara, 9.546, de 28/6/2017. Publicada a instrução, pareceres e emenda, diário da Câmara, 9.659, de 13/12/2017. Emenda modificativa, 034/060/2017. Votação global e simbólica. Aprovação, maioria simples, primeiro turno. Emenda modificativa aos artigos 1º, 4º e 6º do caput e 7º do projeto de lei referente à proposição 05271/2017, mensagem número 24, que passa a ter as seguintes redações. Artigo 1º. As juntas administrativas de recursos e infrações Jari de Curitiba, em número de 3, funcionarão junto ao órgão de trânsito municipal. Artigo 4º. São membros da Jari. Primeiro, os membros julgadores com ensino superior completo, reputação ilibada e com conhecimento na área de trânsito, sendo a. 2 titulares e 1 suplente, representantes da entidade que impôs a penalidade com no mínimo. B. 2 titulares e 1 suplente, cidadãos com conhecimento na área de trânsito. C. 2 titulares e 1 suplente, indicados por entidade ligada à área de trânsito. Segundo, os membros do apoio. A. 1 coordenador. B. 3 secretários, escolhidos dentre os servidores lotados no órgão de trânsito municipal. E. C. 1 assessor jurídico. Parágrafo 1º. Os membros da Jari serão nomeados pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 2º. Os membros do apoio exercerão suas atividades em todas as Jaris. Artigo 6º. A estrutura responsável pelas atividades da Junta estará vinculada a uma coordenação, a qual responderá a toda a gestão administrativa das sessões, distribuição dos recursos e demais atribuições estabelecidas pelo regimento interno. Artigo 7º. Os membros julgadores de apoio da Junta Administrativa de Recursos e Infrações Jari, citados no artigo 4º desta lei, farão jus ao jeton no valor de R$ 330 por sessão a que comparecerem. Parágrafo 1º. O jeton pago aos membros da Jari tem natureza indenizatória, transitória e circunstancial, não possuindo caráter salarial e não gerando direito à percepção de proventos de aposentadorias. Parágrafo 2º. O jeton será pago aos membros suplentes apenas quando da substituição dos membros titulares. Parágrafo 3º. O valor do jeton citado no caput desse artigo será corrigido na mesma época e, no máximo, no mesmo índice aplicado aos servidores públicos municipais. Palácio, 29 de março, prefeito Rafael Greca. Está em discussão, vereador Pierre Jari. Vereador Pierre Petrocello. Estamos discutindo o projeto número 7 da pauta, criação do Jari. Gente, bom dia, boa tarde a todos. De forma rápida, apenas explicar o projeto da Jari. Já faz algum tempo que os recursos da CETRAN não são julgados. Isso faz com que o município perca uma receita significante. Calcula-se, estima-se que já deixou-se de arrecadar aproximadamente 40 milhões de reais por conta das multas. E quando a gente fala que arrecadar por conta de multa, não é a multa em cima da multa, é a arrecadação do recurso, que faz aí, então, não tendo órgãos julgadores, não há nem para absolver e nem para multar efetivamente. Então, a Jari tem sido foi feita com todos os técnicos da Secretaria de Governo, CETRAN, envolveu uma série de pessoas, e a ideia é realmente votar esse projeto com tranquilidade, para que a Prefeitura, já a partir do ano que vem, possa voltar a julgar os processos que estão aí parados. Caso, por exemplo, de ciclistas que estão sendo muitas vezes atropelados e o sujeito é multado e não é julgado, pessoas que furam o sinal vermelho, enfim, o desrespeito também pela lei de trânsito. Então, eu acho que a lei de trânsito ela tem que ser cumprida, tem que ser diagnosticada com toda a serenidade. Então, eu peço, inclusive, aí a bancada de oposição, se puderem votar favoravelmente a esse projeto, nos ajudaria bastante, porque eu acredito que seja um projeto de toda a cidade, de importância para toda a cidade. A parte ao vereador Gora. Obrigado, vereador Pia. Se o senhor tiver essa informação, puder compartilhar atualmente como é que é feito a seleção dos membros da Jari,
E só uma reflexão também que se coloca, porque eu lembro durante a campanha, tanto o então candidato, o atual prefeito e os demais candidatos criticando muito a Secretaria de Trânsito, porque com o argumento de indústria de multas, e eu sou contrário a isso, eu acho que a multa é uma forma também de orientarmos, de trazermos uma mudança comportamental, mas eu vejo que isso é manipulado eleitoralmente muitas vezes, né? Então, só como que, se eu puder compartilhar uma reflexão nesse sentido. Agradeço a reflexão, agradeço o debate. Então, peço voto favorável a todos os vereadores. Muito obrigado. Para discutir, senhor presidente. Continue em discussão. Vereadora professora Josete, 15 minutos prorrogados. Para discutir também, senhor presidente. Também, vereadora, está inscrita. Vereadora professora Josete, vereadora Noêmia Rocha. Senhor presidente e demais presentes. Uma coisa a gente há de convir, né? O líder é sempre muito objetivo, ele nunca responde o que a gente pergunta. Então, esse já é uma questão assim que já é de praxe. Enfim, retomando aqui a discussão do projeto, nós acompanhamos a tramitação e no momento em que o projeto estava sendo discutido na Comissão de Serviço Público, da qual eu faço parte, no nosso voto nós levantamos várias dúvidas que nós tínhamos em relação, enfim, ao teor do projeto. É um projeto que ele na verdade, bastante objetivo. Ele é composto por 9 artigos, mas havia várias questões que não estavam abordadas, né, tanto no corpo do projeto como na própria mensagem. E por isso nós fizemos um voto em separado e elencamos alguns questionamentos. Alguns, inclusive, a própria Projures já havia apontado no seu parecer, e nós, em vários deles, temos concordância. E a partir desses questionamentos da própria Projures, né, no debate que houve na Comissão de Legislação, então foi apresentada uma emenda alterando alguns artigos do projeto. No entanto, acho que algumas questões continuam nebulosas, né, sem que realmente haja uma explicação mais efetiva por parte do Executivo. A partir do nosso voto, houve um encaminhamento desses questionamentos e tivemos a resposta encaminhada via ofício 957/2017 pela CETRAN, no dia 14 de dezembro. Bem, alguns aspectos que nós julgamos pertinentes apontar. Um deles em relação à definição de critérios e requisitos para a nomeação da equipe de apoio e da natureza do vínculo da equipe de apoio com a administração e o Código de Trânsito Brasileiro, que prevê o apoio administrativo prestado pelo órgão de trânsito, ou seja, por servidores lotados na CETRAN, né? A resposta que chegou até nós é de que deixa eu localizar aqui.
de que haveria, então, representante servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade. E, nesse sentido, né, entendemos que deve ser um servidor vinculado à CETRAN, né? Bem, mas, de qualquer forma, não há uma definição dos critérios e requisitos para essa escolha, né? Me parece que o único critério é que ele seja um servidor da CETRAN, né? Então, a emenda não contemplou essa preocupação. Também, no substitutivo, foi apresentada uma alteração em relação aos membros da Jari, estabelecendo critérios, porque, a princípio, no projeto original, não havia definição de critérios. Mas esses critérios dizem respeito apenas aos membros julgadores. Então, a exigência que eles tenham ensino superior completo, reputação ilibada e com conhecimento na área de trânsito, né? Já os membros de apoio, né, não existe um critério, né, para essa escolha. Apenas são citados os membros de apoio. Na linha A, um coordenador, na linha B, 3 secretários escolhidos entre os servidores lotados no órgão de trânsito e C, um assessor jurídico. Então, não existem critérios definidos para os membros de apoio. Bem, outra questão que nós apontamos foi em relação à equipe de apoio, que ela não se limita às reuniões, né, e, portanto, a natureza da atividade seria permanente e deveria ser provida por servidores ocupantes de cargo efetivo ou comissionado ou função pública com a devida remuneração, e não a indenização, que a lei aponta para a questão do GETON. Então, a Projuris aponta isso e nós concordamos, nossa assessoria jurídica fez uma pesquisa e concorda. Nesse sentido, a criação da verba indenizatória quanto à situação fática revela que a natureza é permanente e remuneratória e pode ser revertida judicialmente e criar um passivo aos cofres públicos. Então, essa é uma preocupação que nós temos também. E outra questão, que também é uma questão mais jurídica, que apesar da previsão da livre nomeação, os julgadores e coordenador assumem a função para mandato por prazo determinado. E não há definição acerca da possibilidade ou não de livre exoneração. Então, aqui também fica um questionamento. Entendemos que a lei deveria ser mais clara no que diz respeito à livre exoneração também, né? Também questionamos o valor do GETON, né? Qual o critério para se estabelecer esse valor? E às vezes a gente acha até interessante as respostas que vêm até nós. Quanto à remuneração, o parâmetro utilizado foi a adequação do valor já pago em gestões anteriores, devidamente adequados ao orçamento municipal. Bacana, né? Salienta-se que o ideal seria uma remuneração semelhante às Jaris do Detran do Paraná, que é de R$ 410,56, ou, quem sabe, a de Goiânia, de R$ 500, né? Mas não se estabeleceu aqui um critério, então o critério é orçamentário, quer dizer, o que 330. O que significa isso a cada sessão, né? Então, esta é uma
é uma dúvida que, para mim, continua sem resposta, né? Também, acho que é importante salientar que, a partir desses apontamentos, na proposta original, no artigo 7º, né, nós não tínhamos a definição dos custos, né, do valor. Se falava num jeton, mas não se dizia qual era o valor. Então, agora, a partir dessa emenda modificativa, esse valor é citado. Também foram inclusos mais 2 parágrafos no artigo 7º. Um deles com o parágrafo 2º com a seguinte redação: o jeton será pago aos membros suplentes apenas quando da substituição dos membros titulares. Parágrafo 3º. O valor do jeton citado no caput deste artigo será corrigido na mesma época e, no máximo, o mesmo índice aplicado aos servidores públicos municipais. Então, vamos ver, né? Eu acho que é uma coisa para a gente conferir na sequência, né? Se o servidor não tiver reajuste, seu jeton também não terá reajuste. Vamos observar mais à frente. E só para finalizar, também no artigo 1º não se colocaram, na redação original não se colocava o número de juntas administrativas. Então, foi importante também essa correção e houve a definição em número de 3 juntas, portanto. Então, mais uma alteração que é pertinente para minimamente a gente ter noção de quantas juntas são, portanto, a partir dessa definição, tendo a informação dos membros, julgadores, membros de apoio, a gente pode chegar à conclusão de quantos julgadores e membros de apoio comporão ao todo, né? E, obviamente, a partir disso, quais serão os custos, né, para a garantia dessa prestação de serviço. Nós apontamos, então, esses aspectos, nem todos foram respondidos, mas entendemos que é importante a ampliação dessas equipes, uma vez que nós entendemos, primeiro, que num país onde ainda nós temos um número enorme de motoristas que desrespeitam a legislação, e em vários desses casos, pessoas que ainda bebem antes de dirigir e, portanto, ameaçam, põem em risco a vida, né, de outras pessoas e muitas vezes causam a morte dessas pessoas. Então, o entendimento que nós temos é que realmente nós devemos buscar todos os mecanismos possíveis no sentido de fiscalizar e de efetivar, né, também o pagamento de multas, porque se não existe a possibilidade de que todos se conscientizem, apesar de nós já termos hoje vários processos educativos em relação ao trânsito, mas, infelizmente, para muitos só funciona quando existe um prejuízo financeiro. Então, acho que nesse aspecto as multas são importantes e, a partir disso, nós temos que ter mecanismos para fiscalizar e para poder, com certeza, julgar, né, todas as espécies de recurso e trazer minimamente um retorno aos cofres públicos, que certamente ainda constituem recursos mínimos frente à consequência dos acidentes de trânsito no nosso país. Nós temos, na verdade, índices, números que correspondem a guerras, né, de morte
e vítimas, né, de acidentes de trânsito. Então, é fundamental que o poder público possa cada vez mais aprimorar mecanismos no sentido de nós termos políticas públicas efetivas. Nós sabemos que sequelas e mortes trazem, né, além da perda para os entes próximos dessas pessoas, que óbvio é o mais importante, mas trazem prejuízos enormes aos cofres públicos a partir, né, de atendimentos necessários nas áreas de saúde. Muitas vezes pessoas que têm sequelas para a vida toda, e quem vai pagar essa conta, né, serão, mais uma vez, os cidadãos. 5 minutos só para concluir. Serão os cidadãos e cidadãs a partir, né, das suas contribuições através dos impostos, e recursos que poderiam estar sendo destinados a outras áreas acabam sendo destinados a garantir tratamento de saúde àqueles que foram vítimas desses acidentes de trânsito. Então, esse é um problema gravíssimo no nosso país, e entendo que nós temos que caminhar muito ainda no sentido tanto da conscientização como de buscar mecanismos de retorno, né, à população, para que tantos recursos não sejam carreados para o atendimento de sequelas, ao invés de nós construirmos outras políticas públicas tão importantes quanto essas para a população como um todo. Seria isso, obrigada. Vereadora Noêmia Rocha, 15 minutos prorrogáveis, vereadora. Vereadora, abre mão. Perfeito. Continua em discussão. Vereador Goura. Ok. Em votação, vereadores, registrem seus votos. Encaminhamento de votação. Essa orientação também eu voto mais. Oposição e situação se posicionando na votação. Em votação. Encerrada a votação. Trinta votos favoráveis, portanto, o projeto aprovado em primeiro turno. Próximo projeto da pauta é o número 8 da pauta, iniciativa prefeito. Projeto de lei ordinária. Só um minutinho, desculpe. Tem emenda, desculpe, vereador. Tem emenda modificativa. 3460/2017. Já foi lida a emenda. Em votação a emenda modificativa. Autoria do Executivo, do próprio prefeito. Em votação. Encerrada a votação. 29 vereadores votaram favoráveis. A emenda, projeto e emenda aprovados. Próximo projeto da pauta, agora sim, número 8, iniciativa prefeito. Vereador Maurinassi, por gentileza. Projeto de lei ordinária 05-307/2017, iniciativa prefeito,
dispõe sobre a criação do Comitê Municipal do Transporte Escolar no município de Curitiba. Publicada a apresentação diária da Câmara, 9.580, de 15 de 8 de 2017. Publicada a instrução, pareceres e emenda, diário da Câmara, 9.659, de 13 de 12 de 2017. Votação global e simbólica. Aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, primeiro turno. Tem uma emenda. Temos emenda. O vereador pode fazer a leitura, por gentileza, da emenda. Emenda modificativa. Emenda modificativa ao artigo 1º da proposição 05-307/2017, da iniciativa do senhor prefeito, que dispõe sobre a criação do Comitê Municipal de Transporte Escolar do município de Curitiba. Modifique-se o artigo 1º da proposição 05-307/2017, onde consta: artigo 1º, fica criado o Comitê Municipal de Transporte Escolar do município de Curitiba, que seguirá as orientações e instruções necessárias à consecução do disposto da Lei Estadual 14.584, 22 de dezembro de 2004, e da Lei Federal 10.880, de 9 de junho de 2004, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar, PET, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, e a Resolução 777/2013 da Secretaria de Estado da Educação, SEAD. Passa a constar: artigo 1º, fique criado o Comitê Municipal de Transporte Escolar do município de Curitiba, que seguirá as orientações e instruções necessárias para a consecução do disposto na Lei Estadual 11.721, de 20 de maio de 1997, e da Lei Federal 10.880, de 9 de junho de 2004, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar, PET, e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, e a Resolução 777/2013 da Secretaria de Estado da Educação, SEAD. Emenda, projeto, ressalvadas a emenda. Em discussão, projeto. Professora Josete? Para discutir. Para discussão. 15 minutos, vereadora. Senhor presidente e demais presentes. Esse é um projeto que, na verdade, é consequência de uma determinação de duas legislações, que é a Lei Estadual 14.584, de 2004, e da Lei Federal 10.880, de junho de 2004 também. Que trata do Programa Estadual de Transporte Escolar e também do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. E ainda obedece à Resolução 777/2013 da Secretaria de Estado da Educação, SEAD. Então, é um projeto que visa a adequação a essa legislação. A princípio, é apenas uma questão de cumprimento da legislação, que estabelece, portanto, a criação desse Comitê Municipal de Transporte no município de Curitiba. Quais são as finalidades, né, desse comitê? É acompanhar as condições de oferta do transporte escolar público municipal. Então, nós temos aí desde o transporte em relação às nossas crianças e jovens com deficiência, portanto, que fazem uso, né, da rede tanto municipal, das nossas escolas municipais de atendimento especializado, como também das escolas conveniadas, né? Além disso, nós também temos o transporte escolar em situações onde, muitas vezes, na região onde as crianças moram, não há vagas nas unidades escolares, aquela região mais específica, e os alunos precisam ser transportados até outra escola. Então, para isso existe esse comitê
A composição dele está prevista com um representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante dos diretores da rede estadual de ensino, um representante dos diretores da rede municipal de ensino e um representante de pais dos alunos. E nesse sentido, nós achamos importante apresentar uma emenda, que acredito que é uma emenda que garante um processo mais democrático na escolha, né, desses membros que compõem o comitê. Então, aqui no artigo 2º, se propõe que esse comitê ele tenha um mandato de 2 anos, permitida uma recondução, que o Comitê de Transporte Escolar terá um presidente eleito pelos seus pares, e também só pode ser reeleito uma única vez, e que o presidente poderá ser substituído, sendo imediatamente eleito outro membro, para completar o período restante do respectivo mandato. Também que a atuação dos membros do comitê não será remunerada. E o comitê não terá uma estrutura própria, uma estrutura administrativa própria, portanto, cabe ao município garantir a infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do comitê. Então, nós achamos importante fazer uma emenda criando um outro parágrafo nesse artigo. Foi lido ali, mas eu faço questão de reler para que todos tenham clareza do que a emenda propõe. A escolha dos representantes do Comitê Municipal do Transporte Escolar no município de Curitiba se dará por meio de processo democrático, sendo que cada segmento, diretores da rede estadual de ensino, diretores da rede municipal de ensino e pais e alunos, será responsável pela organização do processo eletivo, no âmbito de sua categoria, para posterior indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal por meio dos trâmites legais previstos. Então, nós entendemos que os representantes que serão indicados para compor esse comitê, eles têm que ser eleitos nos seus segmentos. Essa é a proposta, para que realmente nós tenhamos uma representatividade que seja legítima, né? E não ser alguém que a Secretaria de Estado da Educação escolhe para representar os diretores das escolas estaduais, ou alguém que a Secretaria Municipal de Educação escolhe para ser um representante dos pais, né? Então, a ideia é que nós possamos aqui garantir uma participação mais efetiva nesse processo de escolha dos representantes de cada segmento. Então, por isso, a emenda apresentada. Também nós havíamos solicitado algumas explicações, porque é um projeto que também tramitou rapidamente nesse último período, mas tivemos a possibilidade de retirar dúvidas, né, com alguns representantes da Secretaria Municipal de Educação. Então, a orientação, com certeza, é para votação favorável ao projeto, porque é uma questão legal, né, de exigência legal, e também solicitando a aprovação da emenda, que eu acho bastante pertinente no sentido de garantir a representatividade dos diversos segmentos que vão compor o comitê. Obrigada. Continua em discussão o projeto. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais vereadores inscritos, passamos à deliberação. Solicito aos vereadores que registrem seus votos.
8. Em votação. Encerrada a votação. Perdão, 28 vereadores votaram favoráveis, portanto, projeto aprovado. Temos emenda modificativa a 3475 de 2017 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereadores, em discussão a emenda. Não havendo discussão, passamos à votação. Vereadores, registrem seus Senhor votos. presidente. Oi. Esta emenda da Comissão de Legislação, vereadora. Então, mas aqui no sistema só estava a minha emenda. Só um minutinho, acho que ela entrou depois do sistema. No sistema ela entrou depois. Nós temos uma da iniciativa da vereadora, que é emenda aditiva, e temos uma modificativa que é de iniciativa da comissão, assinada pela Comissão de Legislação. É possível ler o teor da emenda? Esta foi lida, perfeito, vereadora. O vereador já havia lido anteriormente. Repete, vereador, a leitura, por gentileza. Modifique-se o artigo 1º da proposição 05-307/2017, onde consta: fica criado o Comitê Municipal de Transporte Escolar do município de Curitiba, que seguirá as orientações e instruções necessárias para a consecução do disposto da Lei Estadual 14.584, de 22 de dezembro de 2004, e na Lei Federal 10.880, de 9 de junho de 2004, que instituem o Programa Estadual do Transporte Escolar PET e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PENAT. Resolução 777/2013 da Secretaria de Estado da Educação, SEAD. Passe a constar: artigo 1º, fica criado o Comitê Municipal de Transporte Escolar do município de Curitiba, que seguirá as orientações e instruções necessárias à consecução do disposto da Lei Estadual 11.721, de 20 de maio de 1997, e da Lei Federal número 10.880, de 9 de junho de 2004, que institui o Programa Estadual de Transporte Escolar PET e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PENAT. E Resolução 777/2013 da Secretaria de Estado da Educação, SEAD. É só uma correção, vereadora, do número da lei. É o número O da lei. Projúris havia indicado, De 14. a lei era 14.584, na verdade é 11.721. É só uma mudança que observada pelo Projúris. Esta emenda é da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Coloque em discussão. Não havendo discussão, por ser emendas, não temos discussão, só votação. Vereadores, registrem seus votos. Registrem seus votos. Em votação. Encerrada a votação. (28 vereadores votaram favoráveis). A emenda está aprovada. Próxima emenda de iniciativa da professora Josete. Melhor dizendo, diversos vereadores. Emenda aditiva 3252/2017. Em votação. Ditando um novo parágrafo. O senhor quer que repita a leitura, vereador? O número da emenda é 3252/2017. Vereador Mauro Inácio procederá à leitura da emenda. Adite-se novo parágrafo, numeração que couber no artigo 2º do projeto de lei 05-307/2017. Parágrafo: a escolha do representante do número
A escolha dos representantes do Comitê Municipal de Transporte Escolar no município de Curitiba se dará por meio de processo democrático, sendo que cada segmento, diretores da rede estadual de ensino, diretores da rede municipal de ensino e pais de alunos, será responsável pela organização do processo eletivo, no âmbito de sua categoria, para posterior indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal, por meio dos termos legais previstos. Orientação, voto menos, senhor presidente. Em votação. A orientação é o voto positivo. Ok. Já encaminhados, portanto, vereadores, registrem seus votos. Encerrada a votação da emenda, 30 vereadores votaram, sendo que 9 com a expressão sim, 21 votaram contrário, portanto, rejeitada a emenda. Para justificar, senhor presidente. Professor Josete pode justificar seu voto. 5 minutos. Senhor presidente, só para colaborar, dizer Com a palavra, vereador Jaime Cirino. Esse comitê não tem nada a ver com o transporte escolar das vans, simplesmente com o transporte de crianças especiais e também daquelas dos colégios onde não haja vaga para o transporte. Perfeito. Que o município se encarrega de fazer, recebendo verba federal, atendendo os alunos também do Estado. Fica a informação do vereador que representa essa casa no Conselho. Vereador professor Josete. 15 minutos. Eu acredito que essa casa precisa refletir acerca de alguns posicionamentos. As emendas que nós apresentamos sempre vão no sentido de aprimorar os projetos. Então, como eu já havia dito, essa era uma emenda que buscava tornar os representantes dos diferentes segmentos representantes mais legítimos, porque a escolha se daria a partir de processos eletivos organizados no interior de cada segmento, para que depois o nome indicado pelo prefeito fosse fruto desse debate, dessa eleição democrática dentro dos segmentos. E não um nome que é indicado por alguém da Secretaria de Educação ou por alguém da Secretaria de Estado. E eu lamento o tipo de argumento que se utiliza para rejeitar uma emenda dessas. Eu acredito que tudo que nós debatemos no interior dessa casa todo e qualquer conteúdo deva levar em conta aquilo que é melhor para a população e aquilo que é melhor para o aprimoramento da democracia. Mas realmente, em tempos de golpe, né, quem é que quer participação popular, né? Quem é que quer os segmentos elegendo de forma democrática seus representantes? Já temos um presidente que deu um golpe, já temos um prefeito que faz o que quer sem ouvir ninguém, né? O problema é que isso é respaldado por muitos vereadores e vereadoras sem a menor discussão. Só para finalizar, gostaria de dizer que a humanidade já viveu períodos muito duros, muito difíceis, a partir, seja de presidentes ou seja de representantes de um determinado tipo de pensamento, que levou ao extermínio de muitas pessoas.
Só que isso não se dá unicamente pelo poder de uma única pessoa. Isso se dá quando esta pessoa que está à frente tem o apoio de outros. Então, infelizmente, essa casa, durante todo esse ano, grande parte das vereadores e vereadoras seguiram cegamente a determinação do prefeito. Então, os retrocessos e as retiradas de direitos são responsabilidade daqueles que apoiaram também os projetos que vieram do Executivo, sem que houvesse discussão, sem que houvesse, na verdade, espaços democráticos, espaços de diálogo para construir uma proposta. E eu acredito que a democracia, ela não se limita ao voto no momento das eleições. Democracia é muito mais que isso. E para a gente construir uma democracia de verdade, a gente tem que se dispor a dialogar, tem que se dispor a construir espaços onde todos os lados estejam dispostos, principalmente a ouvir o outro lado. Dialogar, colocar a sua posição, colocar aqueles aspectos que julga importantes, seja no debate de qualquer tema, mas principalmente ouvir. E acredito que isso está faltando muito nessa gestão. Acho que o primeiro ano foi desastroso e nós temos um período aí pela frente de mais... 30 segundos, vereador. Temos um período de mais 3 anos e se a toada for a mesma, eu não sei o que vai restar de políticas públicas ao final desses 4 anos de gestão. Vereador Pia Petrossello, justificativa e declaração de voto. Senhor presidente, eu tenho mantido o silêncio quando o silêncio fala por si só. Mas com todo o respeito que tenho pela vereadora Josete, que repito e insisto e vou até o final com essa minha bandeira de que ela é a legítima representante da esquerda e do PT em Curitiba. Mais que alguns que tentam ser. Ela não, ela consegue. Ela é a prova inequívoca do Partido dos Trabalhadores. E merece todo o meu respeito. E assim será para sempre. Agora, eu não posso aceitar dizer que esse parlamento é omisso e vou explicar por quê. Vossas excelências que dizem que o parlamento é omisso, poderiam ter contribuído para arrumar a cidade há 12 anos atrás, como alguns estão aqui, ou 8 anos, e fizeram muito pouco pela cidade. Enquanto essa legislatura, formada por estes vereadores e pelo atual prefeito, colocou a mão na massa e aprovou mais de 18 projetos. Aprovou mais de 18 projetos com categoria para tentar mexer na cidade de Curitiba, porque não é possível viver num caos como nós vivemos. Chega desta falácia. A população precisa saber a verdade. Esse discurso hipócrita de tratoraço não funciona, porque a hipocrisia maior é a ladroagem em Brasília, comandada pela quadrilha do PT e pelo PMDB, vereadora Noêmia Rocha. Uma quadrilha que hoje está em cana, uma quadrilha que hoje apodrece na papuda. Justificativa do voto, se atém. A justificativa do voto é essa, meu caro vereador Gora, que mudou de partido. Agora, estava no PDT, estava no PV, foi para o PDT. Poderia ter continuado no vosso partido, querido Gora, que faz uma oposição ainda honesta, mas vai encontrar o caminho logo. Tenho certeza que com mais trabalho e mais profundidade nas argumentações chegará lá. Mas não vou admitir, porque essa gestão recuperou sim a cidade e tem recuperado.
São 120 milhões em asfalto. Isso ninguém fala. E aí fica esse discurso hipócrita de dizer que aqui tem tratoraço. Trabalho. Quando tem trabalho, tem projeto de lei. E sabe por quê que muitas vezes vem o projeto em regime de urgência? Porque vossas excelências colocaram o pedido de vistas e usaram de todas as manobras para não votar os projetos aqui do plano de recuperação. E graças a Deus é que fizemos isso para salvar Curitiba. Porque se não fosse esses vereadores hoje aqui, porque tem uma unidade de saúde fechada e tem muita gente dando risada, porque a OS, que podia estar sendo organizada, hoje não tem, porque muitos de vossas excelências ajudaram a proibir que as organizações sociais tomassem conta das unidades de saúde. E aqui, o quanto pior, melhor não vai prevalecer. Vossas excelências que votaram contrários, saibam da minha indignação quando acusam meus colegas de tratoraço, pois são vereadores corajosos, como muito tempo não se via nesta casa, com coragem e disciplina. Desculpa, moça, o tom é um tom da... Quando a Josete grita, eu nunca vi esse sinal, mas faz parte. Agora não. Agora me perdoe a indignação, porque eu estou escutando isso desde março. E é um governo que trabalha, que põe a mão na massa. Não é um governo que fica esperando, vamos discutir para ver o que acontece. Porque quando for ver o que acontece, o bonde já passou. Vamos sim votar. E esses vereadores são corajosos, porque colocaram a cidade junto com o prefeito Greca nos trilhos. O presidente que foi achincalhado aqui. E eu não vi vossas excelências defenderem a vereadora Maria Manfrão quando ela foi agredida. A vereadora Maria Letícia quando foi agredida. Não vi. Não vi. Uma mulher ser agredida. Não vi manifestação de vossas excelências. Chega nessa hipocrisia nessa casa. Chega. 2 vereadoras agredidas no plano de recuperação e ninguém falou. Nenhuma mulher. Nenhuma feminista. Daquelas que tentaram agredir aqui e pular e urinar aqui na casa. Nenhuma. Colegas vereadores, contem comigo. 30 segundos, vereador. Vossas excelências são os verdadeiros guerreiros desse processo todo. Ao lado do prefeito Greca, que teve coragem de transformar a cidade. Porque para fazer essa votação tem que ter sim muita coragem e disposição para sacrificar, inclusive o nosso próprio eleitor. Não ter medo de voto lá na frente. Fazer com consistência pura e política. Essa é a verdade. Para registro, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Tico, vereadora Noêmia na sequência. Perdão, vereadora Noêmia havia pedido justificativa, depois Tico Kuzma. E quem pediu a palavra? Registro. Vereador Cacá. Fazer um desagravo para os vereadores mais antigos aqui, para alguns que trabalharam quando foi dito que talvez deixaram de fazer as suas obrigações, porque eu temo que no futuro os que estão fazendo hoje possa também ser esquecido, dependendo do lado que um líder tiver. Muito obrigada. Palavra, vereadora Noêmia Obrigada, Rocha. senhor presidente. Como eu fui citada É aqui... justificativa de votos, tá, vereadora? Mas ninguém justificou voto, também não vou justificar. E tenho direito à palavra do mesmo Sim, jeito. a senhora tem o direito à palavra, eu só estou dizendo que o momento que a senhora usa não Como é encaminhamento, eu só estou... também não vou justificar. Tá Estou ok, justificando. Perfeito, é isso aí. Mas, a senhora assim, tem a palavra aberta, fica à vontade. O que é interessante nessa casa, assim, é a preocupação em relação às mulheres que foram... Eu fui também atingida naquele processo, por colegas de trabalho. Fui destratada nessa casa e ninguém, feminista nem vereadores, se posicionaram a meu favor. Ao contrário, fui questionada, cobrada por questões, porque eu sou mulher, porque se fosse um homem não teriam feito o que fizeram comigo. Então, é uma questão de processo, é a questão assim, de consequência de uma causa. A causa não houve debate,
não houve discurso, não houve uma livre negociação com a categoria. Trouxeram, sim, essa casa, projetos que mexiam com a vida do servidor, tiraram, sim, direitos e conquistas históricas dos servidores, e continuam fazendo isso. Agora é responsabilidade dessa casa. Dizer que os outros prefeitos não fizeram nada, quem era base era responsável também. Eu nunca fui base nessa casa, falo com muita tranquilidade. Tenho liberdade de voto nessa casa. Não tem nem nada e nem ninguém que me faça votar contra a minha consciência, contra aquilo que eu acredito, contra aquilo que é debatido. Jamais vou fazer um voto porque o prefeito quer que eu faça, porque isso, porque aquilo. Eu acho que eu sempre tive liberdade e vou morrer nessa casa, se eu ficar não sei quanto tempo, com liberdade de votação. Eu não tenho voto de cabresto, não tenho e não vou ter. A análise tem que ser jurídica, tem que ser técnica, tem que ser política, tem que debater os méritos, mas dizer que essa casa está fazendo... Não está nada. Qual que é o reflexo? Se a gente está recebendo a cada dia, e vai continuar, estou aqui profetizando, vai continuar os ajustes que o prefeito traz de cobrança sobre cobrança, de aumento de impostos sobre aumento. Claro, ele quer fazer asfalto, ele quer fazer parquinho, ele quer fazer... ele quer fazer coisas que a população vê de imediato. Mas rombo no ICS, rombo na Previdência, a população precisa se aproximar dessas questões. Mas isso são relevantes para quem está aqui e sabe do que está acontecendo. Vamos considerar que a população não sabe o que está acontecendo. E que, em respaldo, em necessidade ou em critérios, eles querem asfalto. Vai ser fechada agora as unidades de saúde no período de Natal, onde aumento significativo de pessoas, de problemas, de bebedeira, por causa do Natal, que as pessoas interpretam diferente, de vez não beber nesse período aí que bebem. E aí vão para onde? Se já está tendo já um índice elevadíssimo de espera, de tempo de espera nas unidades de saúde, vai fechar. Nunca aconteceu isso, mas vai fechar. Então, caros vereadores, com todo respeito, volto a dizer para vocês, eu tenho muita liberdade, eu tenho aqui nessa casa, no 3º mandato, lutado e buscado conhecimento, e buscado nesses projetos saídas e emendas que venham a viabilizar. Agora a gente ouvir dizer assim, não, eu ouço isso, da oposição, não quero nem saber se a emenda vai ajudar, se vai melhorar, é dizer não, vote contrário. Isso não pode estar acontecendo no parlamento. É inconcebível isso acontecer no parlamento. Aí reclama que os servidores reagem. Claro, mexe na vida deles, dá um presente de Natal absurdo, tirando direitos, não atualizando a database. Outubro, vamos mudar, fala aqui, vamos mudar para outubro a database, porque na database nós garantimos pagamento. Pagaram? Atualizaram? Não! E aí, promessas, como, por exemplo, esse projeto que nós vimos da Jari, o decreto tem mais força do que a lei. Quer dizer, o prefeito ele está buscando, nessas leis, nessas formas que ele está trazendo aqui, maior poder de decisão pessoal dele. Ou seja, nós estamos dando ao prefeito... segundos, vereadora. Obrigada. Cheque em branco o tempo todo. Então, vereadores, com todo respeito, eu acho que é o momento da gente rever nossos conceitos e o próximo ano aí votar com coerência, como tem buscado fazer o tempo todo. Muito obrigada. Vereador Tico Kuzma, declaração de voto. Senhor presidente. Importante lembrar aos vereadores que nós teremos momentos de explicações pessoais. Caso os vereadores queiram fazer suas manifestações genéricas, deixa para esse momento. Vereador Tico, só um minutinho, vereador Tico. Vereador Sabino, bem breve, por gentileza. Entendendo o calor do discurso do líder, ele falou que os vereadores do passado, de repente, não fizeram a sua parte. Eu não entendi muito bem, até pedi nos anais aí, mas se é essa palavra, eu pedia que retirasse dos anais essa palavra. Ok. O vereador Sabino pede aos anais que retire esta palavra. Vereador Gora. Não, o senhor pediu que as conversas que não fossem
atinentes ao tema fossem usadas na explicação pessoal. Porém, os 5 minutos do vereador Pier não foram relacionados ao tema, foram temas totalmente extemporâneos. Ele teve os 5 minutos de fala. Eu acabei de chamar a atenção dos 3 oradores que passaram nessa tribuna, que não se ateram ao manifestação do projeto. E sim, eu peço ao vereador para que a gente mantenha a linha da discussão. Queria parabenizar até o momento, há um comportamento, mesmo um momento difícil hoje, um comportamento da oposição, da situação de respeito. Vamos manter até para a gente encerrar a sessão. Senhor presidente, permite vereador um registro, por gentileza? Cusma. Um registro bem rapidinho. Mais um minutinho, vereador Tico Cusma. Peço escusa. Vereador Cristiano. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Tico Cusma. Já participamos das votações, acompanhamos os debates até aqui. Apenas comunicar a ausência daqui para frente na sessão, senhor presidente. Horário marcado já com bastante antecedência, às 16 horas, um outro compromisso numa das secretarias de Curitiba. O vereador vai ter que se retirar. A gente justifica na Secretaria sequência. de Urbanismo. Perfeito, vereador. Fica Obrigado. o registro. Vereador, depois o senhor justifica por escrito, por gentileza. Vereador Tico, 5 minutos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, na verdade, esse projeto número 8, como foi o projeto número 7 do prefeito, tenta regulamentar na forma da lei algo que hoje funciona por decreto. Esse do número 8, que fala sobre o Comitê Municipal de Transporte, como aqui foi explicado, ou talvez tentado, é uma exigência do Tribunal de Contas e do Governo do Estado. Então, é uma exigência que votasse esse ano ainda, por isso não deixá-lo mais democrático, como a vereadora colocou, porque tem necessidade que seja aprovada essa lei esse ano e que entre em vigor. Assim como o anterior, do Jari, que hoje funciona ou não funciona por um decreto municipal, e há necessidade em transformar numa lei municipal para que esse Jari ou essas juntas voltem a funcionar e, com isso, beneficiem o município e a população, que também tem pressa em ver o seu recurso julgado e aprovado. E vereadores, na verdade, dá a impressão, quando a gente vê alguns vereadores falar aqui, que o vereador sabe tudo, né? Que é o senhor ou a senhora da razão. Todo aquele caminho é o caminho correto. Mas a gente não via esse mesmo posicionamento na gestão passada, quando essa pessoa fazia parte da base. Quando eu faço parte da base, eu defendo a planta genérica do prefeito anterior, eu falo assim que o prefeito está certo em fazer. Agora, nessa gestão, eu não faço mais parte da base. A gente viu a votação da vereadora professora Josete e votou contra essa questão da planta genérica do IPTU. Então, às vezes o discurso aqui é muito fácil, mas na prática não acontece. Vereador Goura, esse projeto número 8 do prefeito, a gente discute nas comissões, mas alguns projetos também a base discute. Esse projeto do ICS, por exemplo, há 3 meses nós estamos discutindo com a prefeitura, com os secretários. A base está discutindo, a base está apresentando propostas. O do IPTU, ITBI, vereador Hélio Vimbinski, o quanto discutiu, o quanto insistiu para que passássemos uma emenda. Não foi possível, mas fizemos a discussão. Conseguimos passar uma emenda aqui do ITBI, que os vereadores da oposição ficaram perdidos, não sabiam daquela emenda naquele momento, como iam votar, tentaram encaminhar, mas não encaminharam, que é para tirar a multa daqueles proprietários de imóveis que já compraram ou venderam o seu imóvel, mas não transferiram. Uma emenda que a gente vinha 3 semanas discutindo com o Executivo para apresentar essa emenda e não colocar multa. E conseguimos uma emenda melhor do que pedimos, que coloca inclusive um desconto de 10%. Então a base tem se reunido com a Prefeitura, a base tem cobrado, a base tem acesso direto aos secretários, secretário da Educação, secretário de Finanças, todos os secretários, qualquer vereador aqui da base pode ligar, o secretário esclarece na hora. E também um bom funcionamento aqui da Secretaria de Governo com o Rodrigo Ajus, que está sempre presente nas sessões, sempre presente nas reuniões, sempre tentando encaminhar para tirar a dúvida de todos os vereadores, como desse projeto número 8, o vereador professor Josete, que foi aquelas dúvidas levantadas na Comissão de Serviço Público. O Rodrigo Ajus se propôs a trazer esse ofício com as respostas, sem fazermos um pedido oficial pelo plenário, mas diretamente da comissão. Ele trouxe as respostas, aquelas dúvidas que tinham sido levantadas pela vereadora professora Josete. Então, vereador Sabino Piccolo, quando falam que a base não discute, que nem foi exigido hoje pela manhã, como um vereador ia chegar aqui nessa tribuna e falar algo hoje pela manhã?
Havia a possibilidade, vereador Colpani, de algum vereador vir aqui e tentar defender o projeto ou tentar defender as ideias? Não tinha condição. Então, os vereadores também têm que ser suficientemente maduros para entender isso e não jogar apenas para a galera ou para a plateia. Então, hoje pela manhã, ficava impossível qualquer vereador vir a essa tribuna, vereador Felipe Braga Cortes, e defender um projeto. Se os vereadores da oposição que estavam aqui ocupando a tribuna não conseguiam falar, tinham que gritar, não conseguiam ser ouvidos pelos vereadores que estavam aqui, imagine um vereador da base para defender um projeto pela manhã. Não teria a mínima chance de falar nesse plenário. Então, por isso, votamos favorável a esse projeto. O vereador Felipe vai se ater também à matéria, como foi pedido pelo vereador Goura. Votamos favorável a esse projeto número 8, que cria esse Comitê Municipal de Transporte na forma da lei. Tira da forma do decreto e registra na forma da lei. Obrigado, senhor presidente. Vereador Tico, fez seu registro. Vereador Felipe Braga Cortes. 5 minutos, vereador. Esse tema de transporte escolar é um tema importante, porque quanto mais regulamentado, melhor é, né? E sendo um tema de consenso, acho que não vai ter problema nenhum de nós apoiarmos. E dizer que política é isso. Política no país, a questão de lealdade, então, é uma palavra que foi deixada para trás. Mas quem me dera, ou quem dera, talvez um dia nós todos podemos sentar com o ex-prefeito Gustavo Frutti e conversar olho no olho. E ouvir dele o porquê muita coisa não aconteceu. Talvez seja um caminho, acho que bem interessante para alguns, porque na realidade o que a gente conviveu, e nos anos que a gente conviveu com ele, e eu ainda não conseguia, na primeira eleição dele, no primeiro momento, de estar com ele, mas no segundo turno sim. E isso me custou bastante, de ter me declarado apoio, eu sendo do PSDB, apoio ao então candidato prefeito Gustavo Frutti. Então a gente sabe que uma coisa que o Gustavo sempre prezou foi lealdade. E ele foi leal. Ele foi leal com muita gente. Pode ter N defeitos na administração, como a gente sabe que teve. Mas pense num político leal. Então, pela lealdade, eu acho que a gente tem que sempre buscar medir as palavras, e às vezes no clamor da emoção, às vezes a gente pode falar besteira. Então, o certo é que a política no Paraná, e a política em Curitiba, mas também no Paraná, tem sido dessa forma. Às vezes uma desconstrução, muitas vezes, do que foi feito, e as eleições comprovam isso, E às vezes promessas, muitas vezes, feitas para ganhar uma eleição. E esse prefeito, que senta hoje na cadeira de prefeito, prometeu sim um monte de coisa que ele sabia que não ia poder cumprir. E omitiu muito, principalmente com a questão dos servidores públicos. Omitiu o que ia fazer, ou já estava na cabeça para fazer. E por isso, talvez seja o modus operandi dele e da sua gestão de se fazer tudo em regime de urgência. Que saudades do prefeito Gustavo Frutti. Obrigado. Continua em justificativa de votos. Não havendo mais vereadores para justificar, passamos à segunda parte da ordem do dia. Nós temos inscrita, melhor dizendo, nós temos que votar os requerimentos da segunda parte da ordem do dia. Solicito ao vereador Bruno Pessutti, primeiro secretário, que proceda à leitura dos requerimentos e indicações que dependem de deliberação desse plenário. Iniciativa vereadora Maria Letícia Fagundes. A proposição é a 201-380-2017. Encaminhe-se ao Executivo Municipal a seguinte sugestão: regulamentação e inclusão do cargo de profissional de educação física na saúde, no plano de carreira dos servidores da Secretaria de Saúde. Em discussão, requerimento, vereadora Maria Letícia. 10 minutos prorrogáveis, vereadora. Só informe a casa, presidente. Eu só
comunicar... Bem breve, vereadora. Comunicar o jantar para os moradores em situação de rua na sexta-feira, organizado Pela FAS. com o apoio da FAS, mas organizado pelo terceiro setor. Agradecer ok. a Vossa Excelência de ter cedido o espaço do estacionamento e agradecer aos vereadores que voluntariamente trabalharam nesse projeto. Perfeito. Muito obrigada. Fica o registro, vereadora. Vereadora, doutora Maria Letícia. Boa tarde a todos. Como ninguém está se detendo aos temas hoje, eu vou abusar um pouquinho do meu 10 minutos. Deixa eu avisar a Noêmia... A senhora tem 10 mais 10. Sim, muito obrigada. Eu quero avisar a vereadora Noêmia que não são todas as unidades básicas que fecharão, Noêmia. Apenas serão fechadas, segundo o planejamento de final de ano, as que diminuem estatisticamente o atendimento. Cai, sim, no final do ano, o atendimento de saúde nas unidades. Portanto, estarão abertas em cada regional 2 unidades básicas, além de todas as UPAs. Eu acho que, pelas estatísticas que têm sido feitas na Secretaria de Saúde, isso dá conta, sim, do atendimento, mesmo porque as unidades básicas não estão para atender os alcoolizados, conforme a senhora, Vossa Excelência, disse, que acontece muito no final do ano. Com relação só a alguns comentários, eu hoje pela manhã desejei muito defender a questão do projeto do ISS. Os senhores sabem que, como presidente da Comissão de Saúde, eu já me dediquei a isso. Infelizmente, se eu me manifesto hoje pela manhã, essa porta teria sido invadida, porque a gente entende perfeitamente que o servidor vê ali algumas dificuldades na sua adaptação, mas nós entendemos que não há perdas e, infelizmente, o que me passa a sensação, e eu preciso dizer isso para os meus amigos da oposição, vocês não gostam de pobre, tampouco do cidadão curitibano, 1.800.000 pessoas. Vocês gostam é de sindicato, porque o sindicato gosta de fazer greve, paralisação, gosta de aumento acima da inflação e gosta de lutar por direitos que a grande maioria da população não tem. Senhores, vamos fazer uma oposição saudável aqui, debater os temas e evitar inflamar, porque o algoz das pessoas, dos servidores municipais, nem sempre são os vereadores que não pertencem à oposição. Quem sabe o algoz esteja mesmo dentro dos próprios sindicatos, que mobilizam pessoas a fazer aquelas atitudes que tomaram hoje pela manhã aqui, ameaçando, intimidando, xingando novamente vereadores que querem o bem da cidade de Curitiba. 1.800.000 pessoas. Eu precisava dizer isso é um desabafo de final de ano, senhores. Só justificando aqui a minha indicação ao Executivo, eu encaminhei ao Executivo a regulamentação e a inclusão do cargo de profissional de saúde e da educação física da saúde. Por quê? Esses profissionais, em 2009, foram desviados da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer para prestar atendimento na Secretaria de Saúde. E eles formaram o que se conhece como NASF. São 29 NASFs, destes 19 bancados por verba do Ministério da Saúde e 10 bancados por verba pelo município. Esse trabalho realizado por esses educadores é o que nós chamamos de medicina preventiva. O que acontece? Eles prestam esse atendimento desde que prestaram concurso em 2009, portanto, foram desviados da Secretaria de Esporte e Lazer para a Secretaria de Saúde e até hoje não foram regularizados dentro da sua atuação. Então, a nossa proposta e a nossa indicação ao Executivo é que isso se regularize. Só lembrando aqui que esses servidores que estão lotados na Secretaria de Esporte e Lazer e que foram aprovados em concurso interno foram regulamentados pela Portaria 1 de 2009, como eu disse. Então, eles trabalham nesse projeto que é maravilhoso, que chama NASF e que faz um trabalho de medicina preventiva e que é insubstituível nas nossas unidades de saúde desde 2009. Muito grata pela atenção, senhores. Ok, vereadora. Está em votação o requerimento da vereadora doutora Maria Letícia. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Melhor dizendo, encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo da pauta. Iniciativa vereador Felipe Braga Cortes. Justifico o não comparecimento na primeira chamada da sessão do dia 13 de dezembro por atividades inerentes ao mandato. Tal solicitação deve-se ao fato de um café da manhã previamente agendado na Escola Especializada Primavera, a qual acabou acarretando em um breve atraso de cerca de 2 minutos.
Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Próximo. Julieta Reis, a proposição 402-330-2017, justifica a ausência na segunda chamada da sessão extraordinária do dia 11 de dezembro do corrente ano da vereadora Julieta Reis. A ausência deu-se por poucos minutos antes do término da sessão, após o encerramento da pauta, considerando compromissos assumidos anteriormente junto ao Instituto Municipal de Turismo. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Goura, justifica o não comparecimento às sessões dos dias 4, 5 e 6 de dezembro por atividades inerentes ao mandato. O vereador participou representando o município de Curitiba no evento denominado Primeiro Fórum Peruano da Bicicleta, realizado na cidade de Lima, no Peru, no período de 6 e 7 de dezembro, conforme documentação em anexo. Nos dias 4, período da tarde 5, ele representou a cidade de Curitiba em reuniões com a Prefeitura Metropolitana da cidade de Lima. A viagem foi custeada pelos organizadores do evento, não cabendo nenhum ônus à Câmara Municipal de Curitiba. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Mauro Inácio e Maria Manfron solicitam votos de congratulações e aplausos ao SOB Iguaçu pela conquista do título de campeão do Campeonato Amador de Curitiba Série A/2017. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Julieta Reis justifica a ausência na primeira chamada na sessão do dia 12 de dezembro. A vereadora justifica, faz compromisso assumido anteriormente durante o intervalo de votação no horário do almoço que se estendeu até o início da tarde. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Giovanni Fernandes. Ausente plenário. Vereador Goura. Está presente. Vereador Goura, justifica o não comparecimento à sessão do dia 13 de dezembro por atividades inerentes ao mandato. Justificativa do Goura, do dia 13. O vereador compareceu à sessão, assinou a lista de presença, mas não respondeu à primeira chamada em virtude de atendimento no gabinete parlamentar. Em votação. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Iniciativa do vereador Rogério Campos, que está se deslocando pela salinha dos vereadores. Justifica o não comparecimento à sessão do dia 12 de dezembro por atividades inerentes ao mandato. Vereador justifica sua ausência na primeira chamada por estar atendendo munícipes no bairro durante o respectivo horário, o que culminou na ausência apenas da primeira chamada. Ressalta também que após o episódio o vereador esteve no plenário e acompanhou a sessão dos debates. Por esse motivo justifica a ausência. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Rogério Campos justifica o não comparecimento à sessão do dia 13 de dezembro por atividades inerentes ao mandato. Foi abordado por munícipes em gabinete para esclarecimento de dúvidas a respeito de projetos para melhorias da cidade. Por esse motivo atrasou. Ressalto que cumpriu o restante expediente, inclusive acompanha todos os debates em relação aos assuntos tratados durante o dia. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fabiane Rosa, 402-344-2017. Justifica o não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 13 de dezembro de 2017 da vereadora Fabiane Rosa por atividades inerentes ao mandato. A vereadora se atrasou por alguns minutos em razão do atendimento de demanda recebida pelo gabinete e por isso não respondeu à primeira chamada. Salientamos que o atraso não afetou os trabalhos iniciais da sessão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Noêmia Rocha solicita votos de congratulações e aplausos ao Nataleluia pelos seus 20 anos. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vereadora Noêmia Rocha. Próximo. Vereadora Maria Manfron solicita votos de congratulações e aplausos ao restaurante Tre Fratelli. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Foi direto. Diversos vereadores, 59, 19, 2017. Registro em ata de moção de apoio ao projeto de implantação do Centro de Diagnóstico de Imagem e Laboratorial realizado pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Em votação, vereadores favoráveis. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Diversos vereadores solicitam votos de congratulações e aplausos alusivos aos 105 anos de fundação da Universidade Federal do Paraná. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Serginho do Posto solicita votos de congratulações e aplausos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Curitiba, Congregação Jardim Natália, bairro Cajuru, por completar 50 anos de fundação, Jubileu de Ouro. Votação. Opa, é meu pessoal lá. Por favor, né? Em discussão. É irmão. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Vereadora Noêmia Rocha, votou contrário? Favorável, né? Favorável. Contrário, vereadora? Fica o registro, a vereadora votou contrário. Tinha que ir lá justificar o voto agora. Mestre Pop, justifico o não comparecimento à primeira chamada da sessão do dia 13 de dezembro do vereador Mestre Pop por atividades inerentes ao mandato. Chegou 5 minutos atrasado na primeira chamada por estar atendendo uma pessoa no corredor que dá acesso ao plenário. Em discussão. Em votação. Em votação, vereadores. Vereador, em votação. Vereadora, só um minutinho. Em votação. Não é à toa que Vossa Excelência é o mais votado de Curitiba, hein? Aprovado. Vereadores, só peço um minutinho de atenção. Esse apoio é ecumênico. Vereadores, só peço um minuto de atenção, vereadora Noêmia, por gentileza. Nesse momento, estou fazendo uma convocação de sessão especial de julgamento, usando das prerrogativas conferidas pelo artigo 192 do Regimento Interno desta Casa. Cumpre-me convocar para o dia 20 de dezembro do corrente ano, às 15 horas, sessão especial para julgamento do processo disciplinar 1 de 2017, destinado à apuração de denúncia formalizada pelos denunciantes Luciana Nara Chuchene, Diego Oliveira Xavier, Samira Tomé, Virgínia Vargas da Costa, Maíra Bonfim, Ronaldo Sérgio Silveira Filho, em face da vereadora Cátia Dietrich, nos termos do Decreto de Lei 201 de 1967, inciso 5, artigo 5º, Palácio Rio Branco, 18 de dezembro, presidente assina. É uma convocação de sessão especial para as 15 horas da quarta-feira. Todos estão convocados. Está encerrada a ordem do dia. Passamos ao grande expediente. Vereadora professora Josete, 15 minutos. O vereador Maurinácio pediu um acordo. Eu quero saber se amanhã daí eu tenho a palavra garantida. Vereadora, eu só não posso garantir pelo seguinte: se amanhã o tempo não for, se for esgotado o tempo, a senhora não teria fala. Então eu não posso garantir a palavra, entende? Pelo tempo regimental. Eu vou deixar a senhora inscrita por primeiro. Eu acredito que a pauta é mais leve amanhã, mas eu tenho que deixar bem claro que o regimento, eu não posso. Pode ser? Pode ser. Fica claro, então. Perfeito. Agradeço a compreensão da vereadora. Também, por acordo de lideranças, os vereadores abrem mão do horário das explicações pessoais e de lideranças de bancada. Nesse momento, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, damos por encerrada a presente sessão, convocando outra ordinária para terça-feira, dia 19 de dezembro, a hora regimental com a ordem do dia publicada no Diário da Câmara. Antes disso, peço que os vereadores registrem suas presenças.
Presidente, não registrou aqui a minha. Nem a minha. Não está funcionando a bagaça aqui. Vereadora. Rechamada. Presidente, não é à toa que o senhor é o mais votado em Curitiba, hein? Rechamada. Vereador Bruno Pessutti. É um absurdo. É um absurdo isso. Rogério, isso é um absurdo, Rogério. Copani, ausente. Aqui, né, filho? Mas esse troço aqui não funciona. Copani, presente. Só um minutinho, vereador Aqui. Copani. Vereador Copani, aperta novamente, por gentileza, só para a gente... Vereador Copani está presente. Ok, vereador Copani está presente. Vereador Cristiano Santos. Ausente. Ausente. Vereador Giovanni Fernandes. Ausente. Vereador Hélio Verbisque está presente. Presente, não funcionou aqui. Tati Dietrich, ausente. Bobato, presente. Tiago Ferro, ausente. Tito Zeglin, ausente. Então, são 32 presentes, 33 presentes e 5 ausentes. 32 vereadores presentes, 33 vereadores presentes, 5 vereadores ausentes, portanto... Presidente, qual que é o horário da sessão de quarta? Me perdoe. Nós temos 2 horários, 9 horas pela manhã Sessão e depois normal. a sessão especial, 15 horas. Tá, que eu quero trazer uns homenageados para entregar uns policiais. Perfeito, vereador. Pela Só manhã. fique à vontade, pode trazer. Obrigado. Agradeço a todos os vereadores a data de hoje, uma pauta extensiva, mas vencemos a pauta. Está encerrada a sessão, uma boa tarde a todos.